Eu sou Padre Wilson Gro, eu moro em Florianópolis já há 46 anos, 41 de ministério e mais 4 que eu fiz de teologia. No conjunto todo dá 46 anos. Meu nome é Christian, eu tenho 43 anos de idade e estou morando na Floripa mais ou menos quase 8 anos. Então, eu sou uma pessoa assim que vou dizer para vocês o que me trouxe até aqui. Sou porto-alegrense, fui casado 22 anos, aí entre altos e baixos, né, me separei e vim parar em Floripa. Eu comecei a minha convivência com os moradores de rua há mais de 3 décadas. Período que eu morei na catedral. E para mim a relação da convivência ela é fundamental. Porque muitas pessoas dizem que trabalham com os moradores. Eu digo que eu convivo com os moradores. Tem uma grande diferença entre trabalhar com eles e conviver com eles. Porque conviver com eles significa conhecê-los, significa saber seus nomes, saber suas histórias, saber suas marcas, né? Registrada nas suas peles. Significa, na verdade, do dia a dia, conviver com a presença e a vida deles, que o mais importante é romper com a indiferença e conhecê-los, né? Porque quando rompemos com a indiferença e passamos a conhecê-los e a conviver, começamos a compreender o processo da rua. Diretamente como ficar na rua, como você ser uma pessoa morador de rua, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas pessoas abaixam a cabeça. Eu baixei muito tempo a minha cabeça, muitos altos e baixos. Pessoas me conheceram aqui na Trindade, mas eu digo para vocês, tudo que eu conheço no centro, vocês não conhecem diretamente o que é morar na rua, o que é as ONG lá, muitas vezes. Dizem que dão comida, dizem que dão bebida, mas uns dão e não dão superação. É um aglomerado de pessoas e falta muito a parte de humanismo. A gente para poder se empreender. E sobre a rua tem muitos estigmas, porque tem várias visões, né, sobre a questão dos moradores em situação de rua. Tem gente que acha que eles não querem sair da rua porque são isso e são aquilo. Tem gente que tem preconceito, tem as estruturas de uma visão de política pública às vezes muito medíocre sobre essas questões, né? Não vai a fundo, porque o ponto, eu diria assim, de vista mais fundante para mim é essa nossa capacidade de estar lado a lado, ombro a ombro, convivendo para poder conhecer suas histórias, sua vida, suas perspectivas. E viver nessa relação, a gente faz muito aprendizados. Eu demorei para criar um caráter de novo numa pessoa que quer superar e sair da rua. Eu não conseguia mais me levantar e abaixar a cabeça ao mesmo tempo. Porque não é os outros que têm que me ajudar, depende de mim mesmo. Em tudo que eu tenho, em tudo que eu sou hoje, eu agradeço as pessoas que disseram para mim que eu não podia baixar a cabeça. E eu não vou baixar a cabeça. Conto um dos aprendizados com o poeta. O poeta estava aqui em Florianópolis, agora ele morou mais ou menos 10 anos aqui. Ele tem uma história muito forte, porque ele vem de São Paulo, ele é um jornalista da Folha de São Paulo nos anos 77, 78. Creio que foi na década de 70 e aconteceu um acidente, ele estava dirigindo e a esposa dele morreu e isso levou ele a uma situação muito dura, difícil na caminhada, porque veio um caminhão contrário, sempre eu reconto da história dele, né? E o levou, quando ele se deu conta, estava totalmente na rua. Ele morou aqui na nossa Figueira, mais ou menos uns 10 anos, por aí. E depois ele faz poesias, escreve livros, é um intelectual. E eu sempre levava comida para ele também, quando nos encontrávamos. E no meu aniversário, há uns 6, 7 anos atrás, ele fugiu do hospital, que ele estava no hospital, para me fazer uma poesia. E depois daquela noite, a gente se olhou um para o outro e no final todo mundo foi saindo
e eu levei ele para minha casa. Na verdade, ele morou 1 ano comigo na minha casa, no Morro. E depois arrumou uma companheira, foi morar lá na Barra da lá na Lagoa, continua morando por lá. Tem período na rua, tem período que ele sai da rua, que ele tem um certo auxílio também. Então, por exemplo, pegando essa história e tantas outras histórias que a gente vai entendendo na prática do dia a dia. É um ambiente de tristeza. A alegria para eles é só, não é quando tem dinheiro, quando tem uma cachaça, ou quando tem uma roupa, ou quando tem uma comida. É aqueles momentos, aqueles segundos. Depois já vai dar aquela tristeza, daquela decadência. Eu não, pelo contrário, tendo ou não tendo, eu sempre dizia assim, eu não vou ficar na rua. Eu dizia para mim mesmo, não vou ficar na rua, eu não quero ficar na rua. Oh Deus, eu não quero ficar na rua, e eu não pretendo ficar na rua, e não quero ver as pessoas ruins. É fundamental que a gente entenda a história. Começa a dialogar, e no diálogo, quando o diálogo é uma relação de escuta, a gente começa também a entender o que levou a vir para a rua. Tem N situações de vir para a rua, frustrações, situações familiares, problemas psicológicos também, problemas também de estrutura do ponto de vista de desemprego. Se a gente olha agora esse período de pandemia, muita gente veio para a rua também, né, nessa perspectiva, né? A parte da dor agora, eu vou falar uma parte da dor para vocês. A dor. Dói. Não, hoje é frio, né? Hoje é frio, né? Tá muito frio, né? Tá. Mas tem outro lado também. E o verão? Muito quente. Tá, mas tô toda hora reclamando, quente e frio. Mas é a questão que tu tá na rua. Tu não tá numa casa coberta. Tu não tem segurança. Você não dorme. Não dorme. O peregrino, que é um morador de rua, que nós somos, uma pessoa esquecida da cidade, seria se que se forma, assim. Mas tu tá na rua. Eu nunca dormi. Dormi assim, 8 horas, 9 horas. Nunca dormi. 2, 3 horas, 1 hora, meia hora. Porque tu não dorme por causa do barulho. Tu tem que te cuidar. Ou tu anda com uma faca, que é o que todos eles têm. Quase todos. Ou um pedaço de pau. Ou, ao contrário, tem uma pessoa te cuidando. Um dorme e o outro cuida. Ou usa bebida, usa drogas, o que for. Para poder ficar esperto à noite. Porque tem muitas pessoas ruins que vêm te chutar, vêm te dar uma paulada. Agora, trabalhar na relação junto de uma convivência na prática do dia a dia é essa convivência de aprender a viver numa cidade. E aprender a viver numa cidade respeitando os seus processos e ajudando a construir seus processos. Nós hoje trabalhamos mais ou menos com 20 grupos na rua, todos os dias, oferecendo principalmente o almoço, mais a janta aos domingos, o almoço e durante a semana à noite. E também temos um projeto que já construímos numa perspectiva que se chama Processo de Transição, que é um projeto que a gente vai retomar agora de novo, né? Estamos reestruturando esse projeto, que é gerar oportunidade para quem quer dar um passo fora da rua nesse sentido, do ponto de vista de sair da rua, que tem depois também todo um acompanhamento em relação ao trabalho, em relação à questão também emocional, a questão psíquica, a questão da saúde, a questão do aluguel. Não é tão simples assim tirar da rua, ou dizer tem que sair da rua, né? É um caminho bastante árduo do ponto de vista, não? E do ponto de vista também de pessoas que dão um passo de sair da rua também fazem um processo muito grande. O fato de sair da rua não é tão simples e tão fácil, né? É um processo. De tudo que tem lá em Floripa, de tudo que tem aqui na volta, a gente conhece o bom e o ruim. Por eu ser o bom e o ruim na rua, existe droga, existe bebida, existe as picuinhas para poder tirar você da rua. Ou deixar você na rua. Tem muitas pessoas que têm benefícios, tem muitas pessoas que têm casa, tem lugares para morar e beber e tudo, pai, mãe, tudo, e não querem sair da rua. Eu queria sair da rua, não faltava as oportunidades. Muito altos e baixos, sim.
Que nem lá no centro tem lá a catedral. A catedral dá comida no domingo. Não dá mais comida no domingo. Por que não dá mais? Por causa da bagunça, falta de superação, falta de pessoas quererem ajudar um outro, a falta de organização, falta de humanismo. Por a gente estar aqui lá muito lá fora, mas não sabe a vontade que alguns querem sair, outros não querem. Se tu quer sair, tu tem que achar oportunidade aonde não tem. E para mim a relação com os moradores da rua está muito ligada ao meu ministério sacerdotal, meu ministério, ou seja, presbiteral, porque no olhar de Jesus foi com essas pessoas que Jesus viveu, conviveu, caminhou, buscou ao longo do caminho da sua vida. E ao mesmo tempo foi com essas pessoas que ele partilhou a mesa. Para mim não tem sentido celebrar a Eucaristia num domingo numa cidade quando centenas de pessoas não comem. Como é que estendemos a mesa, né? Como é que nós podemos comer com tranquilidade? Como é que eu posso, como presbítero, celebrar uma Eucaristia e não abrir espaço para que irmãos e irmãs destituídos de direito de vida, que estão nessa condição, também não possam sentar na mesa e ter o mínimo de uma refeição aos domingos com decência, com beleza. Isso levou a comunidade nossa de Montserrat a começar a estruturar esse processo. Trabalhamos nessa perspectiva da convivência já há uns 40 anos por aí afora, nessa relação toda. E a comunidade na qual eu vivo, ela é muito participante, faz sempre com muita alegria, com muita amabilidade. Realmente se faz de coração a comida dos domingos, né? E também a gente trabalha muito essa relação que o almoço nosso de domingo tem que ser o almoço aquele que a gente faz na nossa casa. Tem que ser o almoço deles, não? Também nessa perspectiva da caminhada da vida. Por isso, de eu estar aqui, a gente sente até um pouco de vergonha, mas é diferente. É diferente para a pessoa poder falar para os outros como a gente se sente mesmo. Mas, como eu digo para todo mundo, o meu coração é grande, mas se eu puder ajudar os outros, como assim estou sendo ajudado, eu vou fazer. Eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho eu compartilho. Isso já é uma superação de mudanças. Tanto para mim como para vocês. Então, o aprendizado é muito grande, vale a pena, porque nós temos muita resistência, sem dúvida, porque passamos, eles são paisagens, somos indiferentes. Agora, na medida, por exemplo, a gente faz período agora do inverno, fizemos os sopões da madrugada. Então, mais ou menos somos uns 15 que trabalhamos com essa perspectiva, que é um outro grupo ainda. E a gente falava, não é só dar um prato de sopa quente, não é só dar um agasalho, um cobertor, mas é como é que a gente estabelece nessas madrugadas tão frias, ventosas, chuvosas, também uma relação de conversa, uma relação de conhecer-se, saber o nome, então... E também ir para um trabalho desse significa ter tempo ao tempo, porque a gente sai 10h30 da noite, 11 horas por aí, voltamos 3, 4 horas da manhã sempre, né? Agora, ontem foi um frio. Lá no Centro Pop tá tuleando. Mas e todo dia tem vaga? Não. Eles fazem seleção para as pessoas. Porque na realidade tem mais de 6 lugares. Para poder dizer assim, para poder as pessoas virem morar, as pessoas virem. Muitas vezes demoram 1 mês, 3 meses, ou nunca consegue vaga. Ou se consegue, existem regras, que tu não pode falar isso, não pode falar aquilo, tudo bem, normal, existe regra, existe uma ordem de ciência. Mas é tanta regra, que a pessoa já está na rua machucada, que nem eu, machucado, está se recuperando, cicatrizando as suas feridas, né? Aí tu já chega no lugar, você escuta não, e a pessoa não vem te ajudar. Ah, vem cá, meu querido, vamos lá, tu já saiu agora. Agora, é claro, olhando na questão ampla nesse mundo, nesse universo, nós temos 100 milhões de pessoas ao redor do mundo que hoje não têm uma casa digna. Nós temos... no nosso país, mais de 50 milhões. Nós temos em Florianópolis, que é uma cidade pequena, que passa de 2 mil.
E aí tem uma coisa muito importante, que é uma fala do Papa Francisco. O Papa Francisco diz que todos na casa comum, nesse planeta Terra, deveriam ter o direito, e ele diz, nenhum camponês sem a terra, nenhum trabalhador sem o direito ao trabalho e nenhum morador em situação de rua sem o direito de um teto, não? E eu diria, e nenhum ser humano sem o direito de comer, né? As pessoas perguntavam para mim, você está bem? Muitas vezes me vinham triste. Aí eu dizia, não estou bem. Por quê? Saudade da família. Saudade de, vamos dizer assim, não só uma companheira. A sua autoestima fica muito baixa. A gente não tem superação. Já não tem limite, tá ali. Já vem chuva, vem sol. Muitas vezes as pessoas pensam, tu quer uma coberta, um colchão. É fácil dar. Mas as pessoas vão te dar um trabalho, vão te dar um serviço, alguma coisa. Muitos não querem, muitos querem pedir. Eu fiz ao contrário. Eu procurei a oportunidade e não tinha para poder trabalhar. E é isso que é o bom que as pessoas veem em mim hoje. E isso que eu posso fazer o melhor para eles. É tão bom poder ajudar os outros. Essa parte de humanismo. Não é igreja, não é placa, nem nada. É importante tu ajudar um ao outro. Porque nós avançamos tantíssimo com as questões, diríamos assim, tecnológicas, com as questões da ciência, com as questões dos avanços, mas nós não conseguimos resolver nesse mundo o problema da fome, né? Nós convivemos com processos, né, diríamos assim, nessa área toda do avanço, mas a gente tem muita dificuldade. Talvez a grande questão que o morador de rua nos sinaliza diariamente é a importância do resgate da humanidade. A importância de resgatar a humanidade, o ser humano. Moradores de rua muitas vezes compartilham a mesma coberta, eles cortam a mesma coberta. Muitas vezes não tem lugar para tomar banho, muitas vezes não tem lugar para fazer necessidade. Qualquer canto é canto. Tem uns que já perde a direção de estar na rua. Não tem mais aquela falta de respeito por urinar num canto ou fazer as partes fecais. Mas eles têm uma coisa que se jogam. Eu, quando não me joguei, eu me ajudava a mim como aos outros. Para dormir no papelão, qualquer um pode dormir no papelão. Eu quero ver tu sair do papelão. O Papa Francisco diz que os dois grandes gritos do planeta Terra é o grito dos empobrecidos, de um sistema que os empobrece, de uma economia que mata, de uma economia que é uma idolatria do dinheiro, porque é uma economia financista que não gera trabalho, e do grito da Mãe Terra. A Mãe Terra está aí gritando frente à questão climática e é necessário retomar esses dois grandes gritos da humanidade. E aqui na centralidade do processo, para mim, está o morador em situação de rua, porque é aquele destituído de tudo. Mas ao mesmo tempo é aquele que pode te dar muitas razões para a tua vida, para a tua vivência, ao menos para mim, é uma aprendizagem cada dia que eu passo pela rua, cada dia que eu convivo, cada dia que eu converso com alguém, né? Cada dia que nós passamos, e eu acho que é importante a gente ter essa convivência e a partilha. Tu tem uma pessoa do teu lado que tu pode confiar, esse é teu amigo. Não na hora de só comida, não na hora de só tem dinheiro, mas dizer assim, ó, mano, nós estamos juntos, tu vai me cuidar, eu vou te ajudar. São poucos. Muito poucos. Por exemplo, nós vivemos numa cidade que não tem nenhuma bica d'água, que não tem banheiro. São coisas mínimas, diríamos assim, né? Uma bica d'água, a água é tão importante nesse processo. O padre Júlio Lancelotti, uma das grandes brigas dele ultimamente em São Paulo é que todas as paróquias deveriam ter ao menos uma torneira d'água que pudesse oferecer água aos moradores, né? Então, pensar nessas perspectivas dessa relação, da convivência, ela leva a gente à luta do direito junto. A maior superação é eu escutar uma palavra que eu escuto muito aí fora. Família, meu irmão, pai, me ajuda. Isso são os moradores de ruas. Nós somos assim. Um ao outro, né, uma família. Não tenho teu pai, tua mãe, teu irmão, mas eu te chamo de pai, família. Isso é o respeito entre nós. Essa palavra-chave, família.
Ô família, ô respeito. Ô pai, ô irmão, ô mãe. Isso é o respeito entre nós. Isso é compartilhar o mesmo pão, é compartilhar a mesma coberta. E eu penso muito forte assim também de que quantas vezes as pessoas vão nos restaurantes, vão em bares, e muitas vezes nos restaurantes acaba sobrando comida, essa comida vai para o lixo, e se a gente tem uma relação de convivência, não custa fazer uma quentinha, não custa dar uns passos a mais na rua e encontrar alguém que não comeu ainda e oferecer aquela comida. São gestos pequenos, são gestos simples, são gestos de passar a dizer um bom dia, são gestos de dar uma parada diante da pessoa, são gestos de perguntar, né? Mas é tão ruim, pessoal, ficar sozinho e não levantar sua própria cabeça. Porque eu digo isso, que demorou tempos e tempos para mim levantar a cabeça, para poder ajudar a mim mesmo. Antes eu queria ajudar os outros, aí se chamam altos e baixos, né? Eu só queria ajudar aos outros certo tempo, subir e descer. Subir e descer. Dormir no papelão é fácil. Conseguir um papelão, ser roubado ali, querer ir numa ONG, ir lá no Xande, ir no centro, que nem hoje tem a padaria para dar pão, lá conseguir comida, ficar naquela bola de neve, continuar as mesmas coisas, pegar uma roupa e perder. Tá, tu não vai sair desse círculo vicioso para poder dar um passo a mais e sair desse círculo. Eu, pelo contrário, né? Eu saí do círculo, ando naquele círculo de novo, para mostrar para eles que eles têm capacidade. Que eles não podem baixar a cabeça. Eu, uns 10 anos, me lembro sempre dessa história. Eu estava passando ali ao lado do Correio, na Praça 15, e uma senhora de longe me avistou e ela disse: poderíamos pagar para mim um cafezinho preto com um bolinho de carne? Eu paguei e fui conversar com ela, deixei o compromisso que tinha um pouco mais para frente, e depois que conversamos mais ou menos 1h30, ela disse: tu sabes que eu nem estava com fome, eu nem queria o bolinho de carne, embora goste demais do bolinho de carne. O que eu queria, na verdade, e te agradeço, é que tu me deu tempo para me ouvir. Tu me deu tempo. Eu consegui, no dia de hoje, conversar com alguém nessa escuta de uma relação recíproca. Mas eu não esperei que a mudança ia demorar tanto tempo. 7 anos e pouco, quase 8 anos. Dói. São muitas feridas que estão sendo curadas ao mesmo tempo nesse ano, em 2023. Então, a melhor delas, que eu vou poder escutar aquela palavrinha de novo. Pai. Pensar nesse caminho, pensar quantos nossos pequenos gestos podem romper com o processo do piloto automático, com o processo da invisibilidade, com o processo ensurdecedor, né, de uma cidade que se constrói pela questão da compra do trabalho e da venda do trabalho e pelo aspecto do econômico, né? Os moradores são profetas, porque eles estão aí, eles anunciam que é necessário resgatar a dimensão mais profunda da humanidade. Que na realidade, não vou mentir, a verdade, faz 7 anos e pouco que eu não vejo meus filhos. Agora eu já paguei metade de uma passagem e eu vou ver meus filhos. E eu tenho 5 filhos. Então, isso é superação.